Bom, então, pessoal, nós vamos começar a falar hoje sobre organologia vegetal. A gente falou já de histologia, que é o estudo dos tecidos que compõem o vegetal. Agora a gente fala da organologia, que é o estudo dos órgãos que formam os vegetais. Depois ainda vem a fisiologia, que é o estudo do funcionamento dos vegetais. Tá? Então, primeiro histologia, os tecidos. Agora a gente vai falar dos órgãos, a organologia vegetal. Esse estudo da organologia, a gente divide os órgãos de uma planta em duas partes. Os órgãos vegetativos e os órgãos... Oi? Alguém chamou? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Que ótimo. Pessoal, então assim, nós dividimos os órgãos que formam a planta em órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Aqueles que são responsáveis por manter a planta viva, funcionando, são os órgãos vegetativos, que é a raiz, o caule e a folha. Aqueles que são responsáveis pela reprodução da planta são os órgãos reprodutivos, que é o fruto, a flor e a semente. Tá? O que vocês podem ver, então, o primeiro órgão que nós vamos discutir são as raízes. Né? A raiz. A raiz ela é um órgão aclorofilado, quer dizer que ela não tem clorofila, portanto, ela não é responsável pela fotossíntese. Geralmente, ela está localizada abaixo do solo. Depois a gente vai ver algumas variações dessa questão da raiz abaixo do solo, né? Mas, geralmente, ela está abaixo do solo porque ela tem a função, uma das principais funções é a fixação do solo e a absorção da água e dos sais minerais da raiz. Tá? Então, as duas principais funções, então, fixar, manter a planta fixa, segura ao solo e absorver a água e os sais minerais, através, então, daqueles pelinhos bem fininhos, as radículas lá, aqueles que têm estrutura de um fio de cabelo. Lembra que a gente fala deles? Que é tão fininho quanto um fio de cabelo oco ali. Então, eles ajudam a absorver a água e sais minerais. A raiz, ela tem diversas áreas, diversas zonas, né? Então, a raiz, a número 1 que vocês estão vendo aí embaixo, essa região é a região da coifa. Aquela região, ela apareceu até numa questão que a gente corrigiu na sexta-feira, né? Que é uma região que ela é protegida por um capuz. Esse capuz, ele protege o meristema que está aqui dentro, né? Então, o meristema, ele está dentro desse capuz da coifa, porque o meristema, ele sofre sucessivas mitoses. Então, a mitose vai ajudar a raiz crescer e, com isso, ela se aprofunda na terra, mantendo a planta mais fixa. A coifa, ela serve como escudo de proteção, já que ela é rígida, de células mortas. Então, conforme vai crescendo, vai aumentando o número de células, ela vai sendo empurrada. Isso faz com que ela penetre o solo, a coifa vai abrindo espaço e aí não prejudica as células novas que acabaram de ser produzidas por mitose. Logo depois, na zona 2 ali, tem a zona de multiplicação celular. Nessa zona é onde ocorrem as divisões mais intensas. Então, as sucessivas mitoses. Acima da zona de multiplicação, na 3, nós temos a zona de alongamento, onde essas células ficam maiores. E com isso, com o alongamento do citoplasma, aí nós temos, então, o crescimento dessa zona. Mais acima, a zona 4 é a zona pilosa. É a zona que tem, a zona que tem uma série de pelos, e esses pelos eles absorvem a água e os sais minerais. Então, como eles são muito pequenos, muito finos, eles absorvem a água e os sais minerais por diferença de pressão. Logo acima, no que vocês estão vendo aí na região 5, a região... Opa, passei. Na região 5 é a zona de ramificação, onde tem raízes laterais. Essas raízes laterais, elas ajudam na fixação da planta. Então, elas dão um suporte lateral para fixação. E por cima, nós temos, então, a região do colo, que é essa região de transição entre a raiz e o caule. Então, na raiz, ela é composta de vários tecidos, aqueles que nós estudamos lá. A parte mais externa é a epiderme, ou seja, é uma camada de revestimento único, presença dos pelos absorventes, é a região onde acontece a absorção da água, dos sais minerais. Logo depois, nós temos o córtex. O córtex é onde nós temos os tecidos de preenchimento e de sustentação. Então, nós temos no córtex o parênquima, preenchimento, colênquima e esclerênquima,
sustentação, e o endoderma ali. Lembrando que as células parenquimáticas, então, elas acabam preenchendo espaços e auxiliam no processo de nutrição. Colênquima é o tecido vivo, que é flexível. Esclerênquima é o tecido morto, que é rígido, né? Então, é o lenho, propriamente dito, que faz a parte da sustentação. E o endoderma é justamente o limite entre o córtex e o cilindro vascular, o cilindro central ali. Logo depois do endoderma, já começa os vasos condutores, começando pelo xilema, depois pelo floema. Então, aqui, ó, xilema, depois floema. Que são nossos vasos condutores de seiva. Lembrando que o xilema é o vaso condutor de seiva bruta, o floema é o vaso condutor de seiva elaborada, né? E então, a partir desse cilindro central que ocorre essa transfusão. Transfusão não, né, gente? Desculpa. Ocorre essa passagem de seiva no xilema até as flores, até as folhas. Oi, tá travando. Do xilema até as folhas, onde acontece a fotossíntese. Nas folhas, então, a seiva bruta se transforma na seiva elaborada, que é distribuída pelos vasos do floema, né? Floema que distribui para toda a planta essa parte aí. A raiz, ela tem uma diferença no caule, no corte das dicotiledôneas e das monocotiledôneas. Primeiro vamos lembrar que cada uma, né? Ó, as dicotiledôneas, elas são aquelas que têm 2 cotilédones, ou seja, 2 folhas modificadas protegendo a semente, igual o feijão, né? Protegendo o embrião, né? Desculpa. São 2 folhas modificadas protegendo o embrião, que é o caso do feijão, né? A semente é composta por 2 folhas, o embrião está no meio delas. Essas folhas modificadas, elas acabam nutrindo o embrião até que ele consiga fazer fotossíntese sozinho, né? E também, no caso das gimnospermas. Essas plantas, elas conseguem fazer crescimento secundário, tá? Então, lembra, o crescimento primário é a primeira diferenciação do meristema. É o primeiro processo de diferenciação do meristema. Promove o crescimento promove o crescimento na vertical, né? Em altura. E o crescimento secundário, ele promove o crescimento em espessura. Então, ele acaba ficando mais grossinho, né? Então, as gimnospermas e as dicotiledôneas, elas fazem crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. Onde, lembra lá, para o crescimento primário, primeiro as células meristemáticas formam os tecidos. Depois que elas se diferenciam nos tecidos, elas sofrem uma desdiferenciação e voltam a ser células meristemáticas. As células meristemáticas, para fazer crescimento secundário, sofrem uma segunda diferenciação e formam os tecidos secundários, né? Então, isso só vai acontecer para dicotiledôneas e gimnospermas. No caso das monocotiledôneas, então as sementes que apresentam um cotilédone só não apresenta esse crescimento secundário. Só vocês lembrarem do milho, né? Se vocês lembram lá do pé de milho, quando vocês estão viajando lá, da plantação de milho, vocês vão lembrar que ele nunca dá um caule grosso. O milho é uma monocotiledônea, então ele não apresenta um crescimento secundário, tá? Então, no crescimento secundário, quem apresenta crescimento secundário, ele apresenta bem identificado o floema, ó, o câmbio vascular dele, ele dá para identificar bem, pois o floema, ele vai ficar para fora e o xilema vai ficar para dentro, bem organizadinho, ó. Então, vocês veem que o xilema está mais na região central do câmbio. O floema está para fora, ó. O câmbio está aqui, o floema está para fora. O xilema está para dentro, o floema está para fora. Isso indica que houve um crescimento secundário, ou seja, a imagem que a gente está vendo ou é de uma dicotiledônea ou é de uma gimnosperma, tá? O felogênio, no caso do crescimento secundário, ele vai formar a casca popular suber ali, né, cortiça para o lado de fora, que é um tecido morto. Então, o suber, ele vai formar aquela casca que vai descamando das árvores ali, que é o tecido morto. Essa cortiça que ele fala é aquela cortiça do vinho, aquele que tampa o vinho lá. A cortiça do vinho é justamente a rolha do vinho, né? É um tecido morto, é casca. Para dentro desse suber, ele tem a formação da feloderme. Então, para formar
essa casca que a gente está falando ali, ó, então nós temos a união do filogênio, da filoderme e do floema secundário. É isso que a gente dá o nome de casca de uma planta. Então são vários tecidos, na verdade, né, na casca. O suber, que é aquela casca que descama propriamente dito. Depois tem o filogênio, depois tem o filoderme, depois tem o floema. Isso tudo ainda formando a casca. Tá? Então, no caso de uma planta de crescimento secundário, pode observar que essa organização dos tecidos são formas circulares, tá vendo? Então, ele forma voltas circulares, que depois até dá para ser usado para contagem dos anos. Né? Então, como formam anéis por períodos, dá para fazer a contagem dos anos da planta. A idade da planta dá para contar através dos anéis que ela forma. Essa raiz ela pode ser classificada, então, de acordo com a origem dela. Ela pode ser uma raiz uma raiz normal ou adventícia. Essa raiz normal, ela tem origem a partir da radícula do embrião, então a raiz única, ó. Adventícias são essas raízes laterais, tá vendo? Então, todas essas que saem do caule ali atrofiado, então o caule começa a projetar várias pequenas raízes, como se fosse uma cabeleira. A gente chama isso de raiz adventícia. Então, a raiz normal é aquela mais grossa, mais comprida lá, que se aprofunda. Adventícias são essas várias, lembram como se fosse uma cabeleira ali, lateral. Quanto dá para classificar também de acordo com onde ela fica, né? Quanto ao hábitat dela. Então, das plantas que são subterrâneas, nós podemos classificar elas como axial ou pivotante. Aquelas raízes onde tem uma raiz principal, da raiz principal partem diversas raízes laterais. Ó. Então, tem um ponto principal e várias laterais. Então, aí nós temos uma raiz axial ou pivotante. Da raiz fasciculada, nós temos Nós temos, então, as raízes finas, que originam, então, como se fosse a estrutura de cabeleira. Então, nós não temos uma raiz principal, nós temos várias raízes saindo lateralmente, tá? Nós temos várias raízes saindo lateralmente, então nós temos uma cabeleira, tá? Então, o pessoal chama isso aqui de fasciculada ou cabeleira. É comum das monocotiledôneas, tá? E nós temos as raízes tuberosas, que formam os tubérculos, que são raízes que fazem armazenamento de amido, armazenamento de reserva nutritiva. Então, ó, as raízes subterrâneas, raízes subterrâneas podem ser axial, quando elas têm um eixo principal e vários eixos laterais. Fasciculada, quando ela não tem um eixo principal, tem várias raízes pequenas laterais. E tuberosa, quando ela armazena amido e faz, então, um armazenamento de substância nutritiva na raiz, como é o caso da cenoura, como é o caso da beterraba, por exemplo, da mandioca, que fazem esse armazenamento de amido dentro das suas raízes. Quanto ao hábitat, elas também podem ser, ó, as outras que a gente falou são as subterrâneas, essas são as aéreas, aquelas que ficam para fora do solo, o que não é muito comum, né? Então aí vem uma outra função. Essas que ficam para fora do solo são raízes chamadas de aéreas, elas têm outras funções, normalmente por adaptação ao hábitat. As raízes estranguladoras, que aparece aqui, ó, na terceira imagem, ó, a raiz estranguladora, ela se une, ela abraça outra árvore, justamente para conseguir ficar mais alta. Então, ela se abraça em um caule, por exemplo, e aí ela consegue ficar em um ambiente mais alto, normalmente para fugir de enchentes. Essas raízes são comuns em regiões em que a água acaba alagando, então, quando elas ficam para o alto, elas conseguem respirar. As grampiformes, elas formam pequenos grampos em outras estruturas. São essas raízes que elas crescem, por exemplo, em muros. Já devem ter visto aqueles muros cheios de vegetais, assim, né? Então, essas estruturas crescem em muros, são essas estruturas de raiz grampiforme que aparecem aqui na lateral, tá? O maracujá, ele tem uma estrutura parecida com isso, mas não é um grampo, é uma gavinha. E aí ele projeta isso do caule dele mesmo, que ele vai enrolando. Mas nos muros, o pessoal tem bastante aquelas plantas que crescem ali, são as raízes, que acabam grudando nos muros. E tem as raízes que são pneumatóforas, que é as raízes que aparecem em regiões desérticas.
essas raízes pneumatóforas, elas acabam ficando fora para auxiliar na absorção de gás oxigênio. Então, elas acabam ficando expostas do lado de fora e elas vão diminuir o problema com a absorção do oxigênio, já que planta também respira, não esqueçam disso. A gente lembra muito que planta faz fotossíntese e esquece que elas respiram, né? Também tem a necessidade de respiração, as duas coisas, né? Então, essas raízes pneumatóforas, elas ficam para o lado de fora, aumentando a capacidade de absorção de oxigênio dela. Ainda com plantas com raízes aéreas, tem os austórios. Os austórios são as raízes emitidas pela erva de passarinho, só que ela, em vez só de segurar ou estrangular, como a outra ali, a raiz estranguladora, a raiz estranguladora, ela fixava, ela ia apertando na planta, mas ela não absorvia nada, ela só apertava mesmo. Um abraço de urso, né? Já o austório, além dele apertar, ela vai se unir, vai apertar até ela conseguir chegar no floema. Por que a ideia de chegar no floema? Para absorver seiva elaborada. Então, ela vai apertando, apertando até chegar no floema. Na floema, ela se mantém ligada à seiva elaborada. Daí, então, ela consegue sugar. Ela, em vez de fazer fotossíntese, a erva de passarinho, ela suga. Ela é uma planta parasita. Tá? A raiz suporte ou escora é esse tipo de raiz da terceira imagem, que ela auxilia a sustentação da planta no solo. Então, essas estruturas de suporte aqui, elas são emitidas para auxiliar na sustentação. Assim como a raiz tabular. Só que, aqui nós temos várias estruturas lembrando outras raízes, né? Que vocês veem que a raiz parece que ela salta para fora da terra. Essa é a raiz tabular. A raiz tabular, ela tem uma estrutura de sustentação também, tá? Então, ela é emitida para fora da planta como uma forma de sustentar ela nesse espaço, nesse ambiente. Observem que as raízes, elas se projetam de maneira muito diferente. Por isso que nas cidades é extremamente benéfico a presença das árvores, só que toda cidade ela tem que ter um estudo para que tipo de árvore ela pode ser plantada naquela região. Então, locais, por exemplo, com pouco espaço, não devem ter uma árvore que emite uma raiz tabular, por exemplo. Já que se você tiver uma árvore com uma raiz tabular, essa árvore ela vai acabar rachando a calçada, porque ela vai emitir a raiz dela, né? Então, uma região, por exemplo, em que a terra é pouco profunda, tem muito concreto, por exemplo, uma grande cidade com muito concreto, e você planta uma figueira. Figueira é uma árvore que emite raiz por pelo menos 50 metros ao redor dela. Então, se você não tem solo, não tem profundidade de terra, é a árvore mais errada que tem para colocar. O que vai acontecer? A árvore emite raízes, mas não tem espaço, ela vai rachar a calçada, vai se unir a tubos de passagem de água, vai romper esses tubos e ela vai ficar muito superficial, podendo, por exemplo, num período de grande ventania, ela cair. Por isso que vocês veem falar muito mais comumente em grandes cidades, essas árvores que caem. O solo muito raso não permite que a raiz se fixe corretamente. Tá? Então, mesmo a árvore, ela é extremamente importante de estar dentro das cidades, ela modifica uma área com uma cobertura vegetal, ela pode modificar em até 3 graus Celsius a temperatura de um local, então ela pode deixar bem mais fresco, só que tem que ser estudado também que tipo de árvore é adequado para aquela área, porque a árvore também pode trazer problemas. Então, nós falamos as terrestres, as aéreas e, por último, as aquáticas. As raízes aquáticas, ela é diferente das raízes terrestres, que tem por base a fixação da planta. As raízes aquáticas, normalmente, elas flutuam. Então, elas são cheias de tecido parenquimático. Lembrando, até o comentário do Renan na outra aula, né? Lembra? Parênquima em planta que tem água, não precisa armazenar água. Né? Então, planta que está cheia de água, ela armazena ar. O ar forma uma bolha que flutua. Então, a boia, literalmente, o parênquima serve como uma boia para as plantas aquáticas. Então, as raízes das plantas aquáticas são cheias de parênquimas aeríferos, que ajudam o vegetal, então, a flutuar. Assim, o vegetal fica por cima da água e consegue capturar a radiação solar para fazer fotossíntese. Tá? Observem a imagem
nessa imagem vocês veem uma série de plantas aquáticas que ficam flutuando, justamente pela presença desses parênquimas aeríferos, que ajudam a flutuar. As vitórias régias, uma vitória régia grande, por exemplo, ela pode suportar o peso de até 70 quilos. Então, vocês podem imaginar que ela consegue suportar uma pessoa em cima dela, né? Uma pessoa de até 70 quilos, ela vai conseguir boiar. Tal a quantidade de parênquimas aeríferos que essa planta tem. Ó, no caso das monocotiledôneas, as monocotiledôneas elas não fazem crescimento secundário. Lembra? A monocotiledônea é aquela que tem na semente uma única folha modificada protegendo o embrião, né? Nesse caso, observem que é diferente. A gente não tem lá o xilema e o floema tão separadinho. Olha, prestem atenção que tem questões vestibulares que trazem as imagens e pede para você dizer qual que é de monocotiledônea e qual que é de dicotiledônea. Observe, então, que a gente falou lá no outro, ele era mais separadinho, ó. Aqui, então, ó, nós temos o floema aqui, o xilema aqui, e olha que nós não temos tantos tecidos diferenciados. Lembra? Não tem esse crescimento secundário, né? A epiderme, então, ela continua sendo a camada única. Nessa epiderme, Peraí, gente, ó, desculpa, vamos voltar aqui. É que a gente mudou de órgão, né? A gente passou agora a falar do caule, né? E eu falei, peguei no embalo, tudo junto ali da raiz. Então, a gente agora está falando do caule. No caule, os caules, eles apresentam em seus ápices as gemas, né? Então, ó, lá na gema, no ápice, essa gema ela vai fazendo sucessivas divisões para promover a mitose. Assim, ela consegue promover o crescimento de novos galhos, folhas e tudo mais, né? Caule apresenta uma separação de nó e entrenó. Então, essas estruturinhas de gema, cada gema a gente chama de um nó. Onde não tem a gema é o entrenó. Então, aqui, ó, onde tem gema são os nós, entre elas, entre nós. É comum o caule ser separado em nós e entre nós. Aqui, então, nós temos a estrutura do caule, das monocotiledôneas, presença de medula, o câmbio vascular. Aqui nós temos a estrutura do xilema, o floema mais externo. E aqui nós temos a epiderme, que é a parte de revestimento. A medula, então, é a região preenchida basicamente por parênquima. Parênquima de preenchimento, justamente. Ó, no caso dos caules, das gimnospermas, então nós temos agora a formação de tecidos do desenvolvimento secundário, crescimento secundário. Agora apresenta um câmbio vascular, então vocês vão ver uma maior presença de tecidos, né? Observem bem, gente, a diferença, ó. Observem bem a diferença entre o câmbio, entre a histologia do tecido das monocotiledôneas e a histologia dos tecidos das dicotiledôneas, tá? Porque às vezes, como eu estava falando para vocês, aparecem questões que aparecem as duas fotos ali, as duas imagens, e pede qual que é, os dois desenhos ali, né? E pede qual que é de dicotiledônia e qual que é de monocotiledônia, né? Lembrando, então, que as dicotiledôneas, elas apresentam crescimento secundário. Então, sempre, histologicamente, ela vai ter um número de tecidos maior, porque a diferenciação dela é maior na formação do crescimento secundário. As monocotiledôneas não, apresentam só a estrutura primária. Então, a diferenciação dela, ele apresenta menos, vai aparecer menos tecidos ali, né? A casca, a mesma estrutura da raiz, tá? Então, suber, filogênio, filoderma e o floema secundário, tudo isso aqui formando a casca. O filogênio sendo formado, então, pelo suber, que é a parte morta, que é da cortiça. Filoderme depois, superfilogênio e filoderme, que formam, então, a periderme. O câmbio vascular é a parte que tem, então, o floema e o xilema. Floema para fora, xilema para dentro. Observem que é bem parecido com o da raiz, né? Observe, então, a disposição desses feixes vasculares, que eu estava falando para vocês. As dicotiledôneas, como elas apresentam crescimento secundário, elas têm feixes vasculares organizados. Então, ó, para dentro, xilema, para fora, floema. Então, vocês veem que forma um cilindro central aqui, ó. O xilema, ele forma um cilindro central para o lado de dentro. E o floema, o cilindro dele está todo para o lado de fora, ó, bem organizadinho. Tá vendo, ó? Floema, ele é mais periférico e o xilema é mais interno. As monocotiledôneas, vocês observam que não tem esse tipo de organização para transporte de seiva. Tanto o xilema quanto o floema,
eles acabam sendo, eles estão formando aqui as células, ó, mas eles não têm uma organização. Então, para diferenciar caule de dicotiledônia de monocotiledônia, ó, dicotiledônia tem o cilindro central organizado, monocotiledônia não tem o cilindro central organizado, tudo misturadinho ali. Ó, o caule. O caule, então, ele é a parte do crescimento secundário. Ele apresenta, então, a estrutura do tronco. O suber é o tecido morto, tecido de proteção. Muitas vezes é lignificado, então acaba morrendo. Filogênio vem depois, formado pelo tecido secundário, pelo meristema secundário. Depois nós temos o parênquima cortical, seguindo, então, floema, tecido de condução seiva elaborado. Aqui já é secundário. O câmbio, e aí nós temos o xilema secundário, né, que é responsável pela condução da seiva bruta. E a parte interna que nós temos o cerne. Esse aí é a parte que está empregada de corantes, de resina, né? E acaba, então, funcionando como estrutura de proteção. Aqui nós temos o xilema secundário também, mas inativo. Observem a estrutura em anéis, o corte em anéis do caule. É o que eu estava falando para vocês, que dá para contar os anos de vida da planta. Justamente porque a cada ano forma um anel bem certinho. Então, dá para contar o tempo de vida da planta. Então, justamente o que eu estava falando para vocês, algumas espécies, o anel de crescimento, esse anel formado aí, ele corresponde exatamente à idade da planta. Então, para você saber quantos anos tem uma árvore que tem crescimento secundário, é justamente a contagem do xilema, que vai marcar os anos que tem essa planta. E aí, o xilema, nas estações secas, ele produz a parede celular mais espessa, e na estação chuvosa, ele produz uma parede mais fina. Então, mais grossa na estação seca, mais fina na estação chuvosa. Sendo assim, a cada ano faz uma marca bem específica, ó, do xilema, e aí, então, é possível contar os anos da planta a partir da contagem dos anéis de crescimento dela. É a única forma que dá para saber exatamente a idade de uma árvore, tá? Só que com isso também você mata ela, né? Porque você está contando os anéis do tronco dela. Com isso você cortou a parte superior. Tipos de caule. Os caules, então, eles podem ser tronco, haste, estipe ou couve. Tá? O tronco é o que a gente mais está acostumado, que é de gimnospermas e das dicotiledôneas, das angiospermas dicotiledôneas, que é aquele que tem crescimento secundário, né? A haste é aquele que não apresenta crescimento secundário, é o caule fino, tá? Das plantas herbáceas, das monocotiledôneas. A estipe já são os caules cilíndricos, como a de uma palmeira, de um coqueiro. E o colmo, já aqueles que apresentam nós e entrenós, aqueles que apresentam, então, a estrutura de colmo, como o bambu, como a cana-de-açúcar. No caso da cana, o colmo é cheio, então tem reserva nutritiva ali dentro. No caso do bambu é oco, né? Ele apresenta alguns reserva de água dentro dele só. A água armazenada dentro do bambu, ela tem um gostinho amargo, mas ela é muito usada normalmente pelo pessoal que acaba se perdendo no meio do mato, por exemplo. Ele é bastante hidratante. Então, normalmente o pessoal que não consegue água utiliza a água do bambu, mas ela tem gosto amargo. Outro tipo de caule são os trepadores, que são os caules, então, que se unem a essas estruturas aqui, ó, e acabam se enrolando como um suporte. Tá vendo? Então, esses caules trepadores, eles apresentam modificações para se manter fixo ao substrato, que é o caso das eras, que tem uma raiz grampiforme, mas o caule também é trepador. Nós temos os caules rastejantes, que é aqueles que crescem unidos ao solo, que é o caso, por exemplo, do caule da abóbora, que cresce, então, todo rastejando ao solo e se enraizando. Então, ele vai tocando aos solos e pontos específicos das gemas vão se enraizando, formando raízes. E tem o estolão, que é o caso dos morangos, que cada ponto que ele produz uma gema, ele produz uma nova planta. Além dele ser um caule rastejante, ali, ele produzir um caule rastejante, onde ele produzir raiz, ele também produz uma nova planta. Então, ele vai produzindo mudas dele mesmo, se espalhando pelo solo.
Ó, nós temos o rizoma também, que é o caule que faz armazenamento. O rizoma, que é o caule da bananeira, por exemplo, ele faz um crescimento abaixo do solo, é um crescimento subterrâneo. Então, na verdade, na bananeira a gente não vê o caule, a gente só vê folhas. Então, toda a estrutura que a gente vê da bananeira ali são as folhas crescendo, porque o caule da bananeira está enterrado, que é um rizoma. E os tubérculos, que são agora caules que armazenam amido, substâncias nutritivas. Que é o caso, por exemplo, da batata inglesa, que tem esse armazenamento de amido ali dentro. As cebolas, que elas fazem folhas modificadas, na verdade, o caule dela, tá? Ela tem a raiz que é projetada para fora e aquela estruturinha ali. Aquilo é o caule dela, que é chamado de prato. O resto é folha, tá? Então, na verdade, são catáfilos o nome das folhas das cebolas. Então, a raiz dela é o bulbo, é o prato que está aqui embaixo. Ó. Acontece a mesma coisa para o alho. Então, a raiz daqui, logo acima da raiz, tem a estrutura em prato, que é o caule deles. Nós temos os caules aquáticos, também com reserva de parênquima aerífero. E aí ajuda também a flutuar, também está ligado à respiração e flutuação da planta ali. Algumas adaptações do caule. Nós temos a herbivoria, que é uma estrutura de proteção, a reserva de água e a economia hídrica. No caso dos espinhos, lembra que a aula passada a gente falou dos acúlios? Normalmente, os espinhos... Desculpa, gente. Os espinhos... Tem um barulho, gente. Alguém sabe o que é? Tem um barulho, né? Aham, tem. Parece barulho de carro, não sei. Pois é. Não, Agora não parece. Não sei. Vamos lá, então. Gente, ó, então algumas estruturas de adaptação. Os espinhos e os acúlios, que foi até a discussão da aula passada, né? O acúlio, ele é fácil de destacar, que era o caso da roseira, o exercício perguntava da roseira, né? O acúlio é fácil de destacar. Então, ele está ligado à epiderme. Então, ele está ligado externamente. O acúlio, não. O espinho, ele já está ligado a ramos mais internos da planta. Com isso, ele é mais difícil de destacar, que é o caso do limoeiro, né? O espinho do limoeiro, que você vai tentar destacar lá, ele é um ramo que está ligado internamente, aos tecidos internos. Então, é um espinho. Já aquele que é ligado só ao tecido externo, que a gente destaca facilmente, é um acúlio. Né? Então, ó, no caso do cacto, por exemplo, é espinho, no caso da roseira, é acúlio. Os cladódios são estruturas que são caules que são adaptados a fazer fotossíntese, que é o caso do caule dos cactos, das cactáceas, em que, como eles acabaram evolutivamente modificando as suas folhas em espinhos para diminuir a perda de água, porque folha tem estômago, então eles acabaram fazendo com que suas folhas fossem modificadas em espinhos, assim perdiam menos água. E aí, quem passou a fazer fotossíntese é o caule. Então, essa modificação desse caule a gente chama de cladódio. E algumas estruturas, elas produzem esse cladódio, mas são estruturas muito finas. Então, a gente chama isso de filocladódios, né? Que aí, então, são estruturas menores, pequenininhas, que também vão fazer a mesma coisa. São caules que fazem fotossíntese. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Tá tranquilinho até agora aí? Tá. Que bom, gente. Sim. Que ótimo.